Olá, bem-vindo ao programa Presença Espírita na Bíblia. É um programa espírita e que tem um enfoque bíblico, mostrando que a Bíblia, ela apoia a doutrina espírita, principalmente o Novo Testamento. Eu digo doutrinariamente falando, porque o conteúdo da Bíblia no seu Novo Testamento, a mensagem de Jesus, a boa nova para nós, ela contém, a Bíblia nesse Novo Testamento, contém uma mensagem de amor incondicional, de amor irrestrito, que é a mensagem que Jesus trouxe para nós, chamada de Boa Nova. E a doutrina espírita, ela se coaduna, ela se identifica com essa mensagem que Jesus trouxe para nós. Então, o espiritismo, ele é bíblico. Por quê? Ele se identifica com a filosofia, com a mensagem do Novo Testamento para nós. Com relação ao Velho, há uma semelhança, eu diria, entre a doutrina espírita e o Velho Testamento. Em que sentido? Porque no Velho Testamento, apesar de a sua filosofia, a sua mensagem não ser igual à do Novo Testamento, que é a de Jesus, apesar disso, o Velho Testamento está cheio de fenômenos mediúnicos. E fenômeno mediúnico é uma questão espírita, é um assunto inerente à doutrina espírita, que tem na mediunidade um dos seus fatores mais importantes. E, aliás, um assunto muito profundo, muito complexo, que exige um estudo longo. Eu costumo dizer, para se entender bem da mediunidade, é necessário que o indivíduo a estude tão demoradamente como se estuda para se fazer uma faculdade. Então, se você quiser entender bem de mediunidade, você deve ter em mente que você vai fazer um estudo semelhante ao estudo equivalente a um curso de faculdade. Então, nesse sentido, tanto o Velho Testamento como o Novo, eles se identificam com a doutrina espírita. Ou, podemos dizer o contrário, a doutrina espírita se identifica com o Novo Testamento e com o Velho Testamento, ou seja, com a Bíblia, no sentido de a Bíblia estar repleta de fenômenos mediúnicos, tanto de psicografia como de psicofonia, de efeitos físicos. Então, nesse sentido, a Bíblia é espírita, no sentido dos fenômenos mediúnicos. Agora, no sentido do espiritismo propriamente dito, aquela filosofia que consta da codificação espírita, aquela trazida para nós por trazida por espíritos, através de médiuns, e que foi administrada por Kardec, essa mensagem só nós vamos encontrá-la no Novo Testamento. Porque a moral do Novo Testamento, ela se identifica com a moral
da doutrina espírita. Kardec, ele bate muito nesta tecla. Agora, o Velho Testamento, podemos dizer que ele tem muito da doutrina espírita só com relação aos fenômenos mediúnicos, cujo conteúdo não é de acordo com a filosofia espírita. Então, eu não posso dizer que toda a Bíblia ela é espírita. Toda a Bíblia, podemos dizer, é repleta de fenômenos mediúnicos que têm a ver com a doutrina espírita, mas nem sempre o conteúdo é espírita, é da doutrina espírita. Isso acontece só quando nós temos o Novo Testamento. Aí sim, a Boa Nova. Com ela, a doutrina espírita se identifica plenamente, porque a moral do Novo Testamento ou do Evangelho e também das cartas paulinas, joaninas, petrinas, etc. Então, todo o conteúdo delas, moral, se identifica com o conteúdo moral da doutrina espírita. Este programa, então, ele trata desses assuntos, porque muitos irmãos nossos, católicos e principalmente evangélicos, eles consideram que a doutrina espírita é antibíblica, e não é. Pelo contrário, eu costumo dizer, e vou repetir, que a doutrina espírita é a doutrina que está mais identificada com a Bíblia, mais em sintonia com os ensinamentos bíblicos. E o que nós espíritas não aceitamos, nós respeitamos, mas não aceitamos, são os dogmas, que são doutrinas polêmicas que nem todos os cristãos também aceitam. Eu digo os cristãos, porque nós também somos, mas eu digo os cristãos das igrejas cristãs, chamadas de cristãs. Nem todas aceitam os dogmas. Por exemplo, a infalibilidade do Papa. Só os católicos aceitam. Mesmo assim, nem todos. Agora, os nossos irmãos católicos, ou melhor, nossos irmãos protestantes, evangélicos, não aceitam a infalibilidade do Papa, que é um dogma católico. Mas nós temos umas perguntas aqui que vão ficar para o bloco seguinte. Até já. Muito obrigado.